Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma tarde estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos fazer a nossa leitura de página, que hoje está no livro Pão Nosso, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Mais palestras é o título. A mensagem é de número 74. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. É uma fala de Paulo, é uma orientação de Paulo que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, onde Emmanuel vai fazer os seguintes comentários. A conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Eu acho que o áudio da Raquel travou, né, Dalton? trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Queridos companheiros, vamos nos fixar em Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo. Vamos nos dirigir a Ele com alegria no nosso coração, na certeza de que Ele nos assiste. Jesus, queremos ser merecedores dos teus cuidados. Ajuda-nos a entender, principalmente, Jesus, a assimilar os teus ensinamentos. Ajuda-nos a ajudar o nosso semelhante. Ajuda-nos, Jesus, a não desanimarmos, por maiores
que sejam os nossos desafios, que têm sido muito grandes. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos para que possamos irradiar consolo a tantos corações sofridos que, nesse momento, tantos se separam fisicamente dos seus amores, tantos retornando à pátria espiritual, sem muito entendimento. Que nossos corações possam vibrar pela luz, para que encontrem o socorro, para que vejam as mãos estendidas a socorrê-los. Que possamos, Jesus, não sentir raiva, mesmo indignados diante de tantos fatos, mas que possamos semear sentimentos de paz, de concórdia e fraternidade. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos estudar o capítulo 13, o item 4. O item 4, com o título Os Infortúnios Ocultos. Mas vamos só lembrar da recomendação que está no início desse capítulo, registrado por Mateus, quando Jesus nos orienta a fazer o bem sem ostentação, quando ele nos diz para praticarmos as boas obras, para não praticar as boas obras diante dos homens. Que a gente tenha esse cuidado de quando darmos esmola, não trombetearmos, não nos exibirmos. Nós vimos tudo isso quinta-feira passada, para que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, no sentido de que, esse é figurativo, mas no sentido de que nem mesmo nossa personalidade fique sabendo do que estamos fazendo em termos de doação, de entrega. E aí, nos infortúnios ocultos, vamos conversar um pouquinho antes de fazermos a leitura dos infortúnios ocultos. Vamos ver, por exemplo, o que nós entendemos por infortúnio. Chegou minha internet. O que nós podemos entender por infortúnio? Um de cada vez, nem todos falam ao mesmo tempo. O que é que nós podemos ver? Quando falamos assim, isso foi um infortúnio. O que nós entendemos por infortúnio? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim nessa linguagem bem moderna. É isso mesmo, deu ruim. Um acontecimento aí assim que... Uma adversidade, né? Uma adversidade, muito bem. O que mais? Pode ser mais coisa. Infelicidade. Isso, infelicidade, um acontecimento desastroso, né? Esses percalços da vida, o Marcos está falando, exatamente. Aí, nós podemos pensar o seguinte: nós estamos estudando, às sextas-feiras, o livro
transição planetária. O tsunami pode ser considerado um infortúnio, uma desgraça, assim? Pode, Sim, Luciano pode. balançou a cabeça. Sim, pode. Esse flagelo, porque é o flagelo que provoca a grande, né, tragédia. A gente pode... Que outro exemplo de flagelo, de infortúnio, nós podemos apresentar assim? O tsunami foi um outro. Vamos lá, todo mundo participando. É culto do Evangelho no lar de cada um. Guerra, muito bem. Marcos, isso mesmo, terremotos. A guerra, o Holocausto foi um grande flagelo. Isso mesmo. A pandemia pode ser considerada um flagelo? Sim, olha, os dedinhos estão para cima. Acho que o povo está economizando voz hoje, mas vamos lá. Pode ser. Então, sim, vamos lá. Aí tem esses exemplos mais clássicos de flagelos coletivos, que foram esses que nós demos, mas tem outros exemplos assim de infortúnios que são bem visíveis. O desemprego, uma família que o chefe da família, alguém que garantia a sobrevivência, a subsistência, perde o emprego. Então, é uma situação também de infortúnio. A viuvez é um infortúnio, aquele acontecimento, desestrutura aquela organização familiar daquele momento, mesmo que depois se restabeleça, mesmo que depois se reorganize, se supere aquele momento inicial, mas a viuvez é também um infortúnio. O rompimento num relacionamento afetivo também pode ser outro exemplo. A Nádia está na sala hoje, não? Sente Não falta está não, dela. Raquel. É, porque ela gosta desses exercícios, eu estou sentindo falta dela. Um caso de doença grave também pode ser dado como um infortúnio, que é ali visível a maioria aos amigos mais próximos, às pessoas ali mais íntimas num relacionamento, não é isso? Mas aqui o nosso título hoje fala de infortúnios ocultos. O que é oculto? É um deu ruim. Escondido. O que não Hã? aparece, o que ninguém Muito sabe. Está oculto. exatamente, escondido, Escondido. disfarçado, está ali Acabei encoberto. descobrindo que eu estava sem som, eu estava falando, ninguém estava me ouvindo. Entrei com outro aparelho, esse negócio estava ruim. Por isso, eu estava percebendo um silêncio aí muito Por isso grande. eu falei com o Luciano, ele nem respondeu. Eu digo, ele deve ter escutado, não. Só que quando eu falei, ninguém respondia. Eu digo, o negócio está ruim. Eu estou falando a pandemia, ninguém escuta. Não é possível. É um pequeno infortúnio. Então, ainda bem que agora está todo mundo falando. Beleza. Então, além de ter dado ruim, né, como disse o Dalto, ele ainda está ali encoberto, ele ainda está ali escondido. Aquela situação angustiante, aquela aflição, e ali, mas está bem escondidinho. Quais são os exemplos que nós podemos dar de alguns infortúnios ocultos? Normalmente, Raquel, quando está no particular, são Doença. muitos, né? A gente sabe coisas familiares, né? Alguma coisa que afeta os doenças, né? Relacionamentos que fracassaram. Isso é guardado, as pessoas não querem. Isso. Por exemplo, quando eu espero que alguém dirija para mim
um gesto fraterno. Eu não falo para ninguém, eu espero aquele gesto fraterno de alguém, eu espero uma palavra de entendimento de alguém, eu espero um apoio, mas eu estou ali sem demonstrar, eu estou no fundo do meu coração esperando aquele apoio, mas eu estou quietinha, não estou demonstrando, eu não estou pedindo. Isso é um infortúnio oculto, é uma angústia que traz, é que, olá, é o José ou é o João? Então, aquilo está angustiando, está me dando uma aflição, mas eu estou ali quietinha. É uma necessidade da alma, por exemplo, aqueles que sentem fome no coração, não é a fome física, é a fome de afeto, a fome de coração, porque geralmente nossas atenções são dirigidas para os famintos do corpo. Nós vamos socorrer, nós vamos providenciar um alimento, mas e a fome da alma, a fome de afeto? Às vezes, uma desilusão, que pode ser amorosa, mas pode ser uma desilusão com um amigo, com um companheiro, com alguém ali do nosso relacionamento, e nós nos desiludimos, aquilo traz uma revolta, mas nós estamos calados, é um desalento, né? Aquele desânimo. E como que nós podemos resolver essas questões? Aí vem uma perguntinha. Nós falamos muito sobre fazer o bem a semana passada. Inclusive, eu vou reler a questão do fazer o bem, que foi o recadinho que nós tivemos, né, através da nossa querida Cris, que é ter a sensibilidade de perceber a dificuldade do outro. Olha só, e chega justo agora com esse, eu estou numa aflição, numa angústia, que não estou revelando a ninguém, mas o outro tem a sensibilidade de perceber aquela dificuldade, vai abrir mão de uma parcela do seu tempo para procurar, se assim desejar e permitir, que você se coloque no lugar daquele que está ali naquela aflição, para obter o entendimento da real necessidade e ter a condição de oferecer o auxílio do qual aquele outro está precisando, que ela termina a frase, ter a condição de oferecer o auxílio do qual o outro carece. Não foi isso que nós vimos, que era sobre fazer o bem? Aí vem a pergunta para a nossa reflexão. Para fazer o bem, a gente precisa esperar? A gente espera ser procurado para me ajude, precisa ser falado, precisa ser uma tragédia coletiva, ou nós podemos ir em busca? Raquel, posso responder? Pode, deve. Enquanto isso, que você fala... Quando a gente trabalhou no sábado... Eu vou buscar água. Oi? Pode ir falando, vá Okay. falando. Não, porque eu lembro que quando eu trabalhei a parte, né, que falava da religião, né, onde a gente fez o trabalho, né, cada um falou de um tema, eu lembro que quando a gente sente o evangelho, a gente já começa a trabalhar a nossa indiferença, e entra exatamente nesse sentir o que o outro tá fazendo, né, que sentindo, né, perceber o que o outro está sentindo. E quando a gente sabe que vivenciar o evangelho é ir ao encontro, seria exatamente ir ao encontro das pessoas que estão ali com infortúnio oculto, né? E realmente, a partir do momento que a gente conhece o evangelho, sente, vivencia
você já está fazendo, já vai sentir esse infortúnio oculto e vai em busca dele, que é exatamente o que Jesus fazia. Ele vivenciava o evangelho de encontro onde tinha um irmão necessitado, né? Um irmão precisando, um aflito. Acho que é isso. Muito bem, gostei muito dessa fala. Quem mais quer se colocar? Ninguém, está todo mundo muito quietinho hoje, hein? Raquel, oiê! É a Cris. Oiê! Espera aí, vai, eu vou abrir. Porque estou mastigando. Pois é! Hoje atrasou tudo aqui. Bom, Vamos lá. Eu acredito assim, quando a gente coloca que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber a dificuldade do outro, eu acho que no nosso dia a dia a gente não estar alheio, né, às provações do outro, né? Eu posso muito bem passar do lado de alguém e fingir que não estou vendo lá o que está acontecendo, mas ou eu posso me colocar numa postura de estar atenta ao outro, né? Eu acho que se a gente pelo menos tivesse cuidado de não passar ignorando o outro, né? Assim, no sentido de não perceber o que está acontecendo com o outro, eu já estou eu estou iniciando esse caminho, né? Assim, é um primeiro passo de tentar perceber se o outro está bem, porque muitas vezes a gente encontra uma pessoa e pela expressão da pessoa, pelo olhar da pessoa, você já percebe, você fala, hoje você não está bem, né? O que é que você tem, né? Quer falar? Se quiser, posso te ouvir, né? Então, eu acho que é um primeiro passo. Muito bom, Cris, muito bom. Quem tem essa sensibilidade muito aguçada aqui no nosso grupo, a Josi. A Josi tem isso. E isso é de modo geral, com várias pessoas, mas comigo ela consegue captar até por telefone, até pela telinha. É impressionante, eu mesma fico muito mobilizada. Um sábado de evangelização infantil que nós fazemos juntas, eu tinha acabado de receber uma notícia, uma situação de saúde, e eu estava assim, fiquei muito mexida na hora, mas estava muito começando o horário da evangelização. Eu entrei no Zoom e estava lá, eu estava cantando com as crianças, eu estava fazendo as atividades que tinha que fazer, e acabou e ela perguntou, porque ela me chama de dona e de senhora. Acabou aquela reunião, ela me ela me liga e diz, o que a senhora tem? Que a senhora não está bem. Foi assim, direto. Então, ela tem essa capacidade comigo, até pela voz, o tom da voz, como eu atendo, ela capta, mas ela tem esse olhar e essa sensibilidade de modo geral. E é exatamente isso. Eu ia trazer exemplo. Eu também. Ela conhece a gente até pelo avesso, né, Tati? Às vezes a gente nem quer contar, nem quer dizer, e ela vai atrás. Mas, assim, tem uma pessoa que diz assim, não sei o que. Não, eu nem pergunto, porque quando eu pergunto, aquele problema vira para mim. É totalmente oposto ao que nós estamos aprendendo. Não, nem pergunto, para não ter que carregar aquele problema comigo. Então, não é cristão uma atitude dessa, né? Enfim. Quem pediu para falar? Não, ninguém. Posso fazer um comentário rápido?
Pode, que aí eu vou ler o Nós temos um problema bastante sério também, que é o pré-julgamento, né? A gente vê alguém com uma cara feia e já fala assim, que sujeito mal-humorado, não sei o quê, e de repente ele está passando por um problema seríssimo. A gente pré-julga e se afasta. Teve uma situação que aconteceu esses dias, eu não sei aonde, que parte do Brasil, eu vi no G1, eu achei extremamente interessante, porque eu pré-julguei o vídeo que eu vi, eu pré-julguei o rapaz que estava ali sofrendo pra caramba. Um sujeito cambaleando pela rua, e eu falei assim, esse cara tá bêbado logo cedo. Ele estava mal vestido, com uma camiseta, uma bermuda, chinelo e mal conseguia andar. Ele tá bêbado. Ele subiu, ele atravessou a rua, ele conseguiu atravessar a rua, ele subiu na guia, né? Subiu ali na calçada, se segurou no poste. Eu falei, tá extremamente bêbado, né? E de repente, ele caiu para trás, vinha passando um ônibus, e o ônibus passou por cima da cabeça dele. Ele caiu no chão e o ônibus passou por cima da cabeça dele, e o sujeito morreu, desencarnou ali naquele acidente. E aí depois veio a explicação, que o rapaz, ele tinha ido ao hospital porque estava passando mal, tomou uma medicação que gerou aquele efeito, só que ninguém, qualquer pessoa que estava passando ali na rua, teve a capacidade de chegar e segurar ele, falou, meu amigo, você está passando bem, você está passando mal, você precisa de ajuda. Ninguém. E o acidente foi fatal. Eu tive Mesmo que fosse a embriaguez, né, Marcos? Mesmo que fosse embriaguez, mas no primeiro momento eu falei assim, estava bêbado. Eu pré-julguei. E não tinha nada a ver com bebedeira. Mas mesmo que fosse uma bebedeira, você socorreria, deixaria deitado no lugar mais seguro, qualquer coisa. Mas Claro. é isso, é para a nossa reflexão, né, que o Evangelho trabalha isso. Nós ainda, nesse estágio que nós estamos, vamos ainda demorar, claro, a essas atitudes de entrega, de doação, mas são exercícios que nós precisamos fazer para, em outra situação, já não julgar, já socorrer, já se colocar à disposição, não é isso? Então, vamos ver o que é que diz a mensagem, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Esses que ele está falando aqui são esses que a gente citou, os terremotos, um acidente muito grave, que aí todo mundo logo se mobiliza, manda roupa, manda alimentos, água potável, essas coisas, ou dinheiro mesmo, abre-se uma conta e se ajuda assim, mais de ajudas materiais. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares. Aí já entra na individualidade, que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato, é um catre, é um leito pobre, né? Sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. E aí vem um relato muito bonito. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores.
Olha que coisa bonita, vai acalmar. Não diz que ela vai levar a solução, não diz que ela vai resolver aquilo, vai tirar aquela situação. Ela vai acalmar as dores. Traz o de que necessitam, condimentado, temperado, não é? De meigas e consoladoras palavras. Então, não é aquele gesto frio de dar apenas o material, mas ela leva consoladoras palavras e chega a ser poético, porque é condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Então, é sem humilhar, é sem mostrar a superioridade do poder de compra, do poder financeiro, nada. Simplesmente aquela doação recheada de consolo, de palavras edificantes. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta, porque vai receber uma alimentação condizente que vai fortalecer. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Então, olha o carinho, olha o respeito. Aquele ser adoentado fisicamente, recolhido lá no hospital, mas ela vai levar a ele notícias da família e deixá-lo, de certa forma, sossegado. Olha só, está todo mundo bem, está todo mundo alimentado, está todo mundo vestido, fica tranquilo, se cuida, recupera a sua saúde. Quando você voltar, está tudo bem lá com os seus amores, com a sua família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Então, já denota aqui que é um hábito. Ela já faz isso com frequência, ela já visita famílias necessitadas, carentes, mas sempre com esse cuidado, com esse respeito. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Não importa o que é que eles pensam, que religião eles seguem, o que é que eles fazem daquilo. Simplesmente ela os acolhe, ela os provém sem exigência, sem contrapartidas, sem nada, simplesmente com aquele carinho. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, o nome é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje?
para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. E é tão interessante quando diz, terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Então, tudo para nós será melhor, terá maior importância quando a nossa consciência despertar de que a felicidade não está ligada à conquista de glórias passageiras, efêmeras, os títulos provisórios, o poder temporal. Quando deixarmos de dar destaque à nossa própria personalidade, quando deixarmos de viver na aparência, na autopromoção da vaidade, no exibicionismo, falamos tanto, né, quinta-feira passada, né, na questão da ostentação, do exibicionismo. Então, tudo vai fluir melhor para nós quando a nossa consciência despertar para esses aspectos, para dar importância aos reais valores. Porque fazer o bem é ser útil. Na medida do possível, nós não temos condições de resolver todas as situações difíceis que nos aparecem, não desafiadores, mas todos os que nos pedem ajuda, nós não temos condições de socorrer materialmente. Mas o fato de termos essa consciência de que fazer o bem, essa prática das boas obras que ele chama na semana passada, né? Que Mateus traz na passagem, de praticar as boas obras, que é o cumprimento da lei, é nesse sentido que é você se doar, porque doando de si, do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, da sua amizade, do seu respeito, da compreensão, esses são exercícios
para a conquista do amor, o amor verdadeiro, esse somatório de virtudes, esse somatório de bons sentimentos, esse somatório que só vai chegar nessa totalidade quando as boas obras forem, de fato, praticadas com o coração, deixando de lado tudo que é temporal. Então, não é o que fazemos por nós mesmos, essa conquista da nossa personalidade, cuidando dos nossos próprios interesses e apenas isso. Não, tudo que fazemos em benefício do outro, tudo, qualquer gesto, mas que venha sem segundas intenções, sem essa busca de trocar. Eu estou fazendo isso para você, você vai fazer isso para mim. Não tem a ideia sequer da obrigação. Né? O Luciano repete muito isso, tem que fazer, porque aí... Não, tu tem que fazer porque eu vou ganhar bônus hora. Não pode ser por aí, não tem essa ideia. Mas fazer essa prática da boa obra, esse fazer o bem, na busca de aprender a atender por amor ao bem de todos, ao coletivo, ao bem comum. Esse é que é importante, essa consciência de que tudo nos diz respeito, de que tudo está interligado, de que é essa rede, de tudo que o mínimo gesto de afeto, de amor, de cuidado, de zelo, que se dedique ao outro, isso está reverberando, está repercutindo, está crescendo. E todos, nós vimos quinta-feira passada, todos sem exceção, nós vimos na questão do Livro dos Espíritos, todos sem exceção podemos ser úteis, nos doando. Por exemplo, ouvir alguém, mas ouvir, prestando atenção, o que está sendo dito, o que está saindo desse coração, captando-se a aflição, captando o sentimento, captando se é alegria, se é tristeza, se é revolta, que é o quê? Que tá saindo de dentro do outro. Né? No mínimo, às vezes o outro não precisa de respostas, às vezes o outro só precisa desabafar, só precisa ser ouvido, aliviar aquela angústia, aquela ansiedade. Não está atrás da solução, simplesmente precisa mudar o foco um pouquinho. Vou conversar aqui, e aí o fato de estar sendo ouvido, de estar sendo respeitado, já traz um alento, já traz exatamente um conforto, traz um consolo. Para nós concluirmos, tem o livro Estude e Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós temos na página aqui, 81, é um capítulo que fala de provas irrelevadas, que traz essas reflexões. Ele diz assim: se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe esbarra as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles. E coloque-se na posição deles. É esse buscá-los. Tentando
estou fazendo um resuminho, tentando identificar o que eles estão experimentando para terem agido dessa forma com a gente. E você vai acabar se compadecendo de cada um desses aí e vai se dispor a auxiliá-los, porque muitas vezes vai esbarrar naquilo. Alguém respondeu asperamente e nós, em vez de agirmos, reagimos. E às vezes é aquilo, às vezes o outro não está bem. E aí, quando nós reagimos, nós criamos uma situação difícil. E se nós buscarmos o que está experimentando aquele companheiro, nós podemos encontrar o infortúnio oculto nele. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando, silenciosa e desinteressadamente de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário, é tanto quanto seja possível. Essa é a nossa conclusão. Agora eu passo para vocês. A Sônia está com a mãozinha levantada. A Sônia está... Abre o seu microfone, Soninha. Desculpa, estou falando aqui, esqueci de abrir o microfone. Então, agora vocês estão ouvindo. Então, Maria Raquel, você estava comentando, né, sobre o quão a gente pode ser útil, né, em todos os momentos. Às vezes, a gente nem pensa que pode ser útil em tais ocasiões, e muitas vezes a gente quer uma resposta para uma solução para certos problemas que a gente vê surgindo diante de nós e que a gente quer aliviar aquela pessoa, né? E acha que tem que ter uma resposta, que tem que ter alguma coisa, mas não, realmente é só ouvir, é só ter paciência, né? E muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida e às vezes até as pessoas da família são pessoas boas, são pessoas que batalham junto, que correm atrás, só que na hora do sufoco, por um jeito, pela pessoa sentir assim, eu não vou sobrecarregar minha família já tem alguns problemas, eu não vou sobrecarregar, e fica acumulando aquilo dentro dela, né? Então, é esse pouquinho, esse feeling que a Tati estava comentando, e você também, Maria Raquel, que a Josi tem, né? É a gente sentir nas entrelinhas, sentir no rosto, na voz, o que a pessoa pode estar procurando, né? Às vezes ela só quer ser escutada, realmente. E eu pergunto a todos agora, nessa época de pandemia, temos que nos questionar o que estamos fazendo pelo outro, porque pela gente a gente toma cuidado, né? A gente bota álcool gel, não sei o que, né? Tudo bonitinho. Mas muitas vezes a gente procura desculpar, mas está na pandemia, eu não posso fazer isso. Mas é pandemia, eu não posso fazer aquilo. Mas a gente pode fazer muita coisa, mesmo na pandemia, né? Ser útil, a gente não tem que esperar a pandemia terminar para ser útil, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm fome em todos os sentidos, né? Fome, carência de amor, de atenção, fome mesmo de comida. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento para nos guardar, sim, claro, cuidado com a gente é importante,
mas também, mesmo na pandemia, pensar no outro. Porque eu vejo assim, muita gente preocupada com si mesmo, consigo mesmo, mas a preocupação não chega, não bate na porta do outro. Ainda mais das pessoas que precisam de comida, que precisam de se alimentar de verdade. Não só de comida, mas de uma palavra, de um aconchego, entendeu? Então, a gente tem que se questionar. O que estamos fazendo para isso? Será que temos que esperar a pandemia acabar para tomar atitudes? Eu acho que cada um pode fazer um pouco, né? Um pouco que seja já é bastante, já pode ser o bastante suficiente. Então, é assim, para refletir. O que a gente está fazendo? O que cada um está fazendo? O que eu estou fazendo? O que cada um está fazendo para o outro, mesmo na pandemia? É só isso. Obrigada, Sônia. Quem mais quer contribuir? E essa resposta é cada um, né, que vai encontrar em si mesmo. Cada um que vai Raquel, se... Não, é a reflexão de cada um. Eu não estou aqui, existe, não, eu faço isso, não, eu faço aquilo. Mas que cada um saiba a resposta, e se não tem uma resposta, que procure ter, né? Procure agir. Beleza. Acho que é o Dalto que está falando, é isso? é isso, Raquel. A gente, Raquel, nós somos trabalhadores da Seara, nós já temos, por norma, a gente observar as dificuldades alheias, porque as dificuldades alheias de quem trabalha na Seara do Cristo, elas vêm em grande quantidade para o seu atendimento particular. Você que trabalha na Seara, tem sempre alguém te procurando para falar dos infortúnios ocultos. Um dos que mais incomoda a todos nós é a falta de comida mesmo, é a falta de dinheiro para comprar o gás, é a falta de dinheiro para comprar um remédio, uma receita gratuita, é um pedido. Isso tem batido muito na minha vida durante o tempo todo, né? Então, principalmente quem viveu na pobreza e sabe das dificuldades que e o quanto é constrangedor chegar para um amigo, para uma pessoa da família e dizer, olha, eu estou sem nada em casa. Então, é preciso que tenha habilidade dessa senhora que Kardec nos traz como modelo, e deve ser real, uma coisa real, para que a gente somatize isso em nós. É um valor imensurável, não dá para dizer. E tem pessoas no nosso meio assim, que observam que você não tem o dinheiro da passagem, observam que você vai se aventurar num lugar distante, no centro da cidade, só com o dinheirinho contado da passagem, você não vai ter direito de beber uma água mineral, tomar um cafezinho, comer um sanduíche na rua, né? Que é imprescindível para quem sai às 7 da manhã ou 6 da manhã e vai chegar 12 horas, 10 horas depois em casa. Vai passar fome o dia inteiro. Então, é preciso que, além de nós, que já temos esse treinamento, a gente espera que na casa espírita a pessoa chegue e lá tem uma relação daqueles que são necessitados, mas que a gente não deixe isso contido dentro da casa espírita no seu trabalho fraterno. É necessário que a gente carregue isso com a gente no dia a dia, na nossa vida. A gente observar um amigo, uma família. Agora o momento é muito próprio da pandemia, o desemprego. Ele trabalhava em quê? Está fazendo o quê? Ué, fulano agora está em casa direto. Está fazendo o quê, fulano? Ele vai ficar constrangido de responder muitas das vezes, mas se você colocar, eu estou aqui, não vai deixar aí as coisas ficar muito difíceis para você, a gente pode ter pouco, tem muito, não tem nada, mas a gente vai fazer alguma coisa. Dado a gentileza de falar isso sem que ofenda, mas é preciso falar. É necessário falar.
tem muita gente passando dificuldade. Aquele que já vivia na dificuldade não estranha muito. Aquele que não vivia uma dificuldade imperiosa, uma vida normal, ganhava isso com a mixaria aí, podia comprar o arroz com feijão, etc. e tal, e começou a faltar dentro de casa, é preciso que a gente tenha sensibilidade para isso. É muito necessário que a gente tenha sensibilidade para isso. Eu acho que isso aí que o Evangelho está ensinando para a gente, batendo na cabeça da gente, todas as vezes que se fala do Evangelho, é para que a gente desperte. Porque eu só vou poder me ajudar na... no momento que eu tiver capacidade de ajudar o meu irmão. Porque eu cuidando do meu irmão, eu estou cuidando de mim. Se não for dessa forma, não vale a pena ficar aqui sentado 2 horas numa cadeira quase todos os dias, ouvindo um monte de sábios conhecimentos e não mudar em nada. Só enchendo a minha cabeça, enchendo o meu arquivo de informações e vou ter uma congestão cerebral, né, enfim, de conhecimento, né, sem ação nenhuma. É isso. E a outra asa, e a asa da transformação, a asa do amor vai ficar atrofiada, né? Verdade. Cresce uma asa e desequilibra. É isso aí. Como diz a Nádia, tenho dito. É isso. Posso fazer um comentário? Sim. Você falou algo que eu achei bastante interessante, Raquel, e vai mais ou menos na linha também do que o Dalton comentou agora, né? Às vezes alguém precisa simplesmente de ser ouvido, né? De ser escutado, poder desabafar, né? Então aí a gente começa a perceber a importância daquele trabalho dos CVV samaritanos, né? Que é alguém completamente desconhecido, mas alguém liga para falar com um desconhecido para poder desabafar, porque já não aguenta mais, não suporta mais aquela dor, né? Numa última tentativa de tentar salvar a sua própria vida, né? Então, eu diria assim, dos grandes infortúnios hoje que afeta a sociedade de uma maneira geral também é a depressão. E a depressão também gerada pela tecnologia que está hoje disponível, que reduz a nossa capacidade de conversar, de se relacionar com as pessoas, com autenticidade, né? A gente fez uma vez uma viagem que foi impressionante. Uma família se senta numa mesa, né, num local muito bonito. A gente estava viajando pela França e era um casal com 4 filhos. Os 4 filhos com celular e não havia diálogo entre eles. Então, isso é um indício muito claro de uma doença seríssima, seríssima, que está afetando os jovens hoje, né? E a gente vê cada vez mais, né? Jovens. Eu não sei se foi o Dalton ou alguém no grupo uma vez postou um vídeo que nós somos como se fôssemos robôs, né? Todo mundo olhando lá para aquele celular, mas ninguém mais olhando na cara um do outro, né? Então, isso é um grande infortúnio. É a nossa incapacidade de viver como deveríamos viver, né? E gerando depois a depressão e o suicídio. Uhum. Né? Com certeza. Nós temos uma experiência dessa também. Uma ocasião, nós estávamos viajando, Renato e eu, e aí paramos para jantar, e um casal muito mais jovem do que nós dois, nós dois estávamos conversando, tagarelando, os dois fazendo plano, o que vai fazer, como que vai ser amanhã, não sei o quê, e hoje, e o que tinha feito, e os assuntos, e nós dois tagarelando.
Aí chega esse casal bem jovem, sim, num relacionamento que devia estar começando, aquela coisa que a gente esperava. Aí entra o julgamento, mas que a gente cria a expectativa de que tivessem levados ainda um com o outro, se olhando com muito assunto, viajando, né, num lugar bonito também. Não, sentaram também para jantar, cada um com seu celular, não deram uma palavra. Ai, aquilo chegou assim, machucou aí, nossa, que é? E nós estávamos nem de frente um para o outro, Renato e eu estávamos lado a lado, se tocando, ele botava a mão no meu ombro e a gente bebia, brindava e conversava, e o casal lá. Aquilo foi um choque para nós, porque assim, as comparações estabelecidas, porque a gente já tem anos juntos, poderia já não ter o que falar, já não ter o que curtir. E não, era um contraste tão grande, e era a questão do telefone. E nós estávamos com os nossos telefones guardados. Estava dentro da mochila, guardado, que a gente não estava nem fazendo uso dele. Mas é uma experiência dessa, e que é isso, a gente não valoriza o momento, a atenção para o outro. Isso, às vezes, no próprio dia a dia, com os familiares, na nossa casa mesmo, né? Nem Sabe, percebemos. Raquel, aí a gente dá mais atenção, por exemplo, para um amigo que está numa outra cidade, num outro estado, num outro país, Do tem que mais eu companheiro. importância do que a pessoa que está do nosso lado. Eu ia falar isso, Marcos. Né? É impressionante, né, Tati? É uma loucura isso. É uma loucura. Qual a roupa que aquela pessoa saiu de casa? A gente nem olha, né? Quer dizer, saiu vestido como? Estava com a roupa, estava com a camisa branca? Não sei. A gente não presta atenção, né? Não dá devido valor. É isso aí. Infelizmente. Tati, Eu percebi bastante isso que vocês estão falando, agora que eu aderi a ir caminhar às 5h30 da manhã. Gente, 5h30 da manhã, a nascer do sol. Coisa ótimo. mais linda do mundo, fala aí. E aí você olha para a rua, as pessoas estão fazendo essa mesma caminhada com o celular na mão. Foi uma das regras que a gente se colocou, eu e Demilson, a gente não leva celular. A gente brinca, você fotografou? Ele fala, fotografei, que é com os olhos, né, com a mente. A gente faz essa brincadeira. Aí, tipo, solta não sei o quê, ele fala, você fotografou? Ah, eu fotografei. Assim, porque, a não ser um caso assim, tipo, quarta-feira a Isabela acordou, quis ir junto. Aí ela estava junto, aí tirou foto dela, né? É uma coisa assim diferente, mas as pessoas é comum, eu vi assim, a primeira vez que eu fui, levei um susto, porque eu não imaginava que estava exatamente assim, fazendo a caminhada, fazendo a corrida, com o celular assim, filmando a corrida para falar, quer dizer, você não está mais fazendo para você próprio, para o teu bem-estar, para a sua saúde, para você se sentir bem, você está fazendo para mostrar na rede social que você faz, né? Isso é muito doido. Você parar para pensar isso, que as pessoas não vivem mais suas próprias vidas e por isso estão infelizes, porque aí depois eles vão lá conferir os outros stories das outras pessoas e elas fizeram coisas melhores, mais fantásticas do que você fez, aí fica uma competição, uma loucura, né? De story para story, quem fez um mais, quem não sei o quê. E a vida vai passando e as coisas vão ficando... É muito... E se eu não der um like no seu story, se eu não opinar nada, ai, ninguém viu, eu fiz isso, postei, e ninguém prestou atenção, né? Isso também, Raquel, uma coisa doida. Você viu que o Instagram e o Facebook, eles tiraram a contagem de like porque tinha pessoas que estavam ficando desesperadas porque não viu os números crescerem. Foi tirada essa ferramenta. Meu Deus! Agora você não sabe mais, porque você sabe que o nome da pessoa está ali, mas você não sabe a contagem de likes que você tem. Quantos? Pois é. Então, que a gente preste mais atenção, né? Que essa mensagem hoje seja para prestarmos mais atenção no outro,
não em nós mesmos, não nessa exaltação, nessa ostentação, nessa busca aí do personalismo, não é? Mas que a gente veja o outro, até o brilho do olhar no outro, não precisa ser só os infortúnios, mas a alegria do outro quando a gente se encontrar, quando falar algo, o agradável, o bonito, o compartilhar momentos juntos, agradáveis. Essa coisa de ter, né, a questão do celular está muito assim, a pessoa vai para uma caminhada na praia, e aí tem a música das ondas, aquele marulhar, e a pessoa não está lá com a caixa de som deste tamanho, em cima da canga, e aquela música que pode ouvir em casa, pode ouvir em outro momento, aí não ouve o vento, não ouve as ondas do mar, não ouve nada, aí como que vai ouvir a voz do outro? Como que vai ouvir aquilo que nem está sendo expressado, né? Então, são reflexões para nós hoje. E, por último, que ninguém comentou, eu esperava que alguém, as mães, fossem comentar sobre a orientação que ela dá para a filha, né? Está levando a filha, está apresentando a vida na sua real dimensão. Tem o conforto da casa, porque mostra que eles têm posses, têm condições, têm conforto, mas mostra que também na vida tem pessoas que não têm as mesmas coisas e que ela precisa aprender a doar de si mesma, do seu tempo, da sua atenção, daquilo que ela produzir, seja de sentimentos, seja do uso do seu tempo, mas seja de coisas confeccionadas por ela própria, né? É bem interessante esse processo de educação que ela transmite para a filha, né? O Luciano está com a mão levantada. Obrigado, Cris. Estava esperando alguém se manifestar. Eu estou praticando a caridade. Já cresceu mais um degrauzinho. Posso falar? Pode. Bom, tudo que eu disser vai acabar sendo redundante, porque, na verdade, todos já colocaram, né, mais ou menos dentro de uma linha de raciocínio semelhante que eu havia pensado. Essa questão da mãe não ostentar, inclusive ensinar a filha, né, a como ser caridoso sem usar o outro como ponte, ou seja, a mãe daria para ela alguma coisa e ela doaria essa coisa para essa família, né? Então, a lição aqui é fantástica, né? Se eu te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Mas é verdade, né? O fruto do trabalho da filha, que seria de fato a caridade, né? Manifestado através de alguma doação material. E aí o final desse parágrafo, eu acho assim de uma relevância muito grande. Diz o seguinte: é assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma a sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Perfeito. Porém, vem a pergunta: é espírita? E a resposta: o que importa? Fazer o bem não depende de religião. Nem precisa ser cristão para fazer o bem. O bem é inerente a todo ser humano, né? Nós, homens, aqui que criamos as religiões. E aí eu fiz um apanhado geral a respeito dessa questão do celular. Eu vou ser redundante, me desculpem. Mas os menos novos aqui do grupo, lembro, possivelmente poucos daqui, né? Não vou citar nomes, mas poucos pegaram a era do rádio. E aí as famílias se reuniam. Raquel, você está se manifestando, eu não dei o nome aos bois. Dalton, e por aí vai. E as famílias se reuniam às tardes de sábado ou domingo, eu não vivi nessa época, eu vivi no período após, para ouvirem as radionovelas, os cantores do rádio. As famílias se reuniam naquele momento, que era quase uma coisa sagrada, né? Embora fosse cultural, né? Sagrado tinha o Júlio Lousada às 18 horas, todas as tardes, que aí eu participava também, era moleque ainda. E as famílias se reuniam no entorno do rádio,
havia uma confraternização familiar em torno de algo que edificava, que crescia, que desenvolvia a intelectualidade, inclusive a própria criatividade, o interesse para saber qual seria as cenas dos próximos capítulos da radionovela que aconteceria dia tal. Era um momento tão lúdico e tão romântico e tão poético ao mesmo tempo, que trazia as pessoas para dentro de si. A família era muito mais consolidada e muito melhor estruturada por conta desses valores. Aí veio a televisão, e foi daí que tudo começou. Sim, no início a televisão era preto e branco, né? A família inteira se reunia aos domingos para assistir o Silvio Santos, depois da macarronada, aquela coisa toda, né? E aí começou a evoluir a televisão. Depois, a televisão sai da sala e vai para os quartos. E a família começa a desagregar. Não satisfeitos, criaram um bendito de um aparelhozinho que você encontra o mundo inteiro na sua mão. Aí que foi a cereja do bolo, para não falar o contrário. Então, Lu, só uma vírgula no que você está falando. E cada televisão no quarto e todos vêm do mesmo canal. Não, ainda tem isso. Ainda tem isso. Exatamente, né? É uma tenda de assinatura, né? Ninguém pode ficar um perto do outro porque parece que, sei lá, dá comichão, né? E aí vem a questão da história da Raquel com o Renato e o jovem casal que estavam no restaurante, e vocês não duvidem que isso pode acontecer. Um conversa com o outro pelo celular, sendo que os dois estão um lado do outro. Gente, a gente está vivendo tempos muito interessantes, né? Bem peculiares, aonde o que vale não é o casal junto ali assistindo um estudo da tarde, né? Alegrando, inclusive, o grupo e se alegrando também, porque há uma fraternidade, uma sintonia entre todos nós aqui, cada um com as suas demandas, o Daldo com os picos roxos dele, ele grudando no ombro, chamando pelo pai, Renato passando atrás da Raquel, né? Uma vez ou outra, né? A Bel passando atrás do Marcos, ela quase não aparece. Então, a gente vê que há uma necessidade de se manter o sentimento familiar ativo. Nós temos essa característica. Muito embora muitos de nós, eu também faço parte dessa tribo, mas eu não me escravizo pelo celular, entendeu? E a gente vê cada dia mais esse distanciamento do ser humano dele próprio. Porque quando ele se distancia da família que está ao lado, ele distancia de si mesmo. Porque um representa o outro, um está dentro do outro. Aí, para fechar a fala, eu ia dizer o seguinte, quando a gente se distancia da tecnologia, um pouco, porque muita gente tem medo de olhar para dentro de si, prefere olhar para fora. Porque o mundo é muito mais interessante que o seu mundo interior. E dói. Dói, é uma dor que dói na alma. Deixar de viver as telinhas para viver o seu mundo íntimo provoca uma dor muito grande, porque a pessoa está vazia de si, não construiu valores. Aqueles que vieram da era do rádio, das radionovelas, dos programas de auditório, que passou para a televisão e por aí vai, esses têm esse sentimento ainda de agregar, de trazer para dentro de si. Então, quando o homem ele se compromete consigo próprio, de emergir em si, e ele emergindo em si, ele consegue perceber o outro que está no seu lado. Não fica uma coisa externa, é filosófico sim, mas não fica uma coisa de instagramatizar os feitos. Gente, tudo isso é volúvel. Para a gente terminar, eu estava me lembrando de um americano artista internacionalmente conhecido chamado Andy Warhol, com certeza alguns conhecem. Aquele que criou a linguinha dos Beatles, fez várias réplicas da Mary Monroe, tudo com uma cor diferente. Ele dizia o seguinte, profeticamente, chegará um dia que cada ser humano, cada homem terá seus 5 minutos de fama. E nós estamos vivendo esse período. Enfim, que cada um com a sua própria consciência avalie o que é mais interessante, se é a tela do celular ou olhar para o olho do companheiro. Obrigado. Muito bem, muito legal. Eu não escondo, não, eu sou do tempo do rádio. Jerônimo, o herói do sertão. E aí, outras coisas mais. Era no Cair da Tarde, meu avô tinha o horário certinho de ouvir os repentistas, faziam lá as guerras de versos, e era um barato que a gente curtia, ficavam os netos em volta dele. Muito, muito, muito legal. E isso era tardezinha, porque à noite, depois do lanche, era na calçada, brincando, conversando, na rua, né?
todo mundo. Então, era uma vida muito rica, de muitas histórias, de muita troca. Mas, Raquel, enfim, deixa eu fazer um rápido comentário. Eu queria aproveitar um gancho ali da fala do Luciano, que eu gostei muito. Tem um perigo, um outro perigo hoje, que eu considero bastante relevante. A gente está falando agora de televisões, né? Depois começou cada um ter a televisão no seu quarto. Naquela época, quando cada um começou a ter a televisão no seu quarto, a gente tinha mais ou menos na televisão 4, 5 canais, quando tinha uma antena muito boa. Hoje nós temos aí 100, 200 canais à nossa disposição. E pior é que o tipo de família que a gente vive hoje, o tipo de relacionamento que a gente vive hoje, pai e mãe trabalham, tá? O filho está lá no quarto, tá com o notebook, está com a internet. Só que os pais não estão preocupados com o que o filho está acessando. O filho está lá assistindo Netflix, mas não está preocupado com o conteúdo que o filho está acessando. Não está preocupado. Ele está lá, está dentro do quarto, fechadinho, tranquilo e sossegado. É o que basta para mim como pai moderno. Só que por trás dessa tranquilidade existe uma irresponsabilidade muito grande, porque a gente não sabe o que os nossos filhos estão acessando, o que eles estão, que tipo de conteúdo eles estão recebendo, de que maneira eles estão alimentando a sua própria alma. E aí depois saem os jovens, né, com os videogames extremamente violentos, cometendo barbaridades. Não, mas ele estava dentro do quarto ali, sossegado. Ele sempre foi uma criança tão boa, tão comportada. De repente, aquela criança tão tranquila e sossegada estava se transformando num assassino, né? Então, a gente tem que parar também e pensar um pouquinho nisso, que, como pais modernos, a gente tem que se preocupar também com o conteúdo que os nossos filhos estão, porque depois é tarde demais. Uma vez que essa personalidade está formada, para você conseguir desmontar esse monstro que foi construído por irresponsabilidade dos pais, é tarde demais. com certeza. Aí é um infortúnio oculto que não foi descoberto sequer pelos próprios pais, não é? Raquel, só para continuar rapidinho a fala, eu sei que já está no horário, o Rossandro fala muito sobre isso e ele dá uma recomendação tipo, de que filho, até pelo menos 18 anos, não pode ter senha de celular, nem privacidade. Ele fala, não tem filho que ter privacidade. Você tem que entrar no quarto do seu filho, você tem que saber o que tem nas gavetas dele, você tem que saber o que tem na agenda dele. Porque muita gente trabalha com essa coisa de privacidade. Ele fala que não, ele fala assim, se você deixar muito na privacidade, infelizmente, uma hora que você for abrir as gavetas, vai ter alguma droga ilícita ali, com certeza, e você não vai saber. E é bem isso, do que está assistindo, do que está falando, do que está fazendo. Ele fala muito sobre isso. Isso mesmo, Tati. Mas essa orientação, muitos pais modernos não querem repetir porque acham que passaram por isso, vivenciaram em relação aos nossos pais. Então, minha mãe era dessa forma. Se nós estivéssemos lendo algum livro encapado, ela ia perguntar, por que está com capa nesse livro? É seu? Qual que é o título? Porque tinha muito esse artifício, queria ler uma leitura que não era adequada para a sua idade, o artifício era a gente se achando esperto, a gente botava a capa daquele papel opaco, pronto. Estou lendo. Estava devorando um conteúdo inadequado. Com a minha mãe não funcionava, porque quando ela via um livro encapado, e não adiantava dizer, todo dia ela perguntava, é o mesmo que você está lendo? Deixa eu ver. E aí via, porque se quisesse dar a volta, não dava. Né? Ela era espertíssima. Mas os pais modernos hoje não, preciso respeitar. E, às vezes, tá essa colocação do Marcos muito importante, é isso mesmo. Às vezes eu faço não vai isso com a dar Isa. tempo.
A não vai Isa dar- não assiste qualquer desenho. Isso. Ela não Deixa eu- assiste Peppa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. Você, por acaso, cresceu traumatizada? Cresceu revoltada com a sua mãe? Teve que passar décadas no psicólogo para ser o que você é? Ai, eu me trato até hoje, mas eu me trato de outras coisas. Não tenho trauma nenhum, pelo contrário, eu agradeço muito, muito, muito. Tudo lá na nossa casa tinha o tempo de fazer, nós não demos passos. Ai, que era, não. Era ali, tudo, isso não é para agora, não está na sua idade, não vai avançar essas coisas. E ela era muito moderna. Todas nós, lá em casa, já fomos para a escola mista, que era uma grande crítica na família, mas ela dizia: eu não vou esconder minhas filhas, éramos 5, eu não vou esconder, elas vão conviver com meninos, vão brincar com meninos e vão saber, de uma forma saudável, conviver com meninos. Era uma escola pública e era a única escola pública que tinha turma mista, era essa que ela escolhia, todas nós estudamos em turma mista. Ela era muito moderna, mas ela tinha o rigor, o controle, não me traumatizou em nada. Pelo menos, acho que nenhuma das minhas irmãs. Hoje, o excesso de permissividade que os pais proporcionam aos filhos criam, né, adultos inseguros, egoístas, egocentralizadores, que só pensam em si e acaba caindo, para a gente fechar o evangelho, essa questão da empatia, né? É a velha história, né, que é o inconsciente coletivo, farinha pouco, meu pirão primeiro. Como a gente vive o culto ao ego e ao imediatismo, esse excesso de permissividade, muito embora sua mãe também tivesse sido, e acredito que as nossas também, com pesos e medidas, mas com critério, com empatia, sobretudo com amor pelos filhos. Hoje nós não vemos mais dessa forma. Ah, Luciano, mas acontece que a sociedade evolui. Claro, ninguém contém o progresso. Mas essa questão de não usar a sabedoria hoje em dia em detrimento à educação dos filhos, eu não falo com propriedade porque eu não sou o pai, mas eu tenho amigos, tenho sobrinhos, Tati, por exemplo, aqui, né, mãe jovem também, que a gente percebe a forma como ela trata da educação da Isa, que não é mais como hoje em dia, né? Enfim, mas no final das contas, o frigir dos ovos vai se chegar a um denominador comum, né, Dalvo? Só um minuto. Os meus 2 meninos, né, são pequenininhos, 7 anos. Né? Eles oram na hora da janta, do almoço. Eles fazem a prece desde os 5 anos. Pai do céu, abençoe esse alimento para fortalecer o meu corpo e equilibrar o meu espírito. E até se discute, porque é eu, é assim, tipo, né? Hoje é meu dia, enfim, é dessa maneira assim. Na hora da refeição aqui na minha casa, não tem celular na mesa, não tem televisão ligada, é desse jeito. Né? A gente vai levando assim, a coisa de velho? Pode ser, mas eu não sou velho. Se é coisa de velho, não é meu, porque ainda não entrei nessa jornada da velhice. Né? Eu sou um homem dos meus tempos, né? Então estou vivendo os tempos de hoje. Né? E é assim que eu tento, com clareza, respondendo tudo na medida do possível. Né? E a Lu também é uma pessoa muito sensata, né? Educa com esmero os filhos, enfim, sem esconder muito, mas também não revelando demais, cada um dentro do seu tempo. Né? A gente tenta Cada fazer um isso. dentro do seu tempo. Aí. Muito bom, muito ótimo. Deixa eu perguntar, são 17h35. Dá tempo nós ouvirmos a Ave Maria daquele pianista muito competente, muito nosso amigo? Vamos fechar com isso, né? Vamos fechar a Ave Maria? Cadê? Todo mundo sumiu? Acho que ele já está preparando, ele está olhando para a tela, ele já está no pondo na agulha. É isso aí. Ele está buscando. Bota Peraí. lá.
senão não vai dar certo. E Põe na agulha. você, como intérprete maravilhoso, depois que concluir a música, você pode fazer a prece final também? Ai, ai, ai. Pode? Pode. Já Pode. pronto. O anjo de guarda já disse que pode, então não tem mais saída. Barbaridade, tchê. Tá meio difícil de achar, mas agora eu achei. Vamos lá. Compartilhando a tela. Ah, mas faltou o negócio da música. Faltou o som. Vamos lá de novo. Tem aquele detalhezinho lá de baixo, né? É, computer sound. Você pode... Então, vamos aproveitar esse momento de harmonia, que estamos unidos na luz, no amor de Jesus, nesse amor maravilhoso de Maria, e que tenhamos a condição agora de refletir sobre tudo aquilo que foi falado hoje, que tenhamos a condição de perceber os infortúnios daqueles que nos cercam, daqueles que nos procuram, e também os nossos próprios infortúnios, causados pela nossa falta de vigilância. Que tenhamos a capacidade de olharmos para dentro de nós
não buscando apenas o infortúnio nos nossos irmãos de caminhada, mas que tenhamos a condição necessária de ver ainda o que precisa ser trabalhado e melhorado dentro de nós. Nesse momento em que o mundo vive uma grande aflição e que tantos irmãos vivem em agonia, em desespero, que possamos ser uma fonte de luz, que por mais duros que sejam os golpes, possamos ser uma semente de luz na vida dos nossos irmãos, nesse planeta que está mergulhado na escuridão, que possamos ser realmente assistentes de Jesus, colocando em prática todos os ensinamentos que recebemos ao longo de tantos anos, que possamos ser uma pequenina fonte de luz nesse grande momento de transformação, que possamos curar, que possamos auxiliar, que possamos remediar, que possamos levar o amor, a felicidade, onde só existem lágrimas, dor, ranger de dentes. Que tenhamos a capacidade de enxergar que os nossos males, que nos afligem tanto, ainda são tão pequenos com aqueles que tanto sofrem. Que tenhamos a capacidade de enxergar o sofrimento alheio e, principalmente, poder amenizar em nome do amor, em nome do bem maior, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.